Olá pessoal, tudo bom? Na aula de hoje nós vamos finalizar o estudo de sistemas de equações lineares, trabalhando algumas aplicações deste mecanismo, de sistemas de equações lineares. Então nós vamos aplicar em algumas situações concretas, trazendo aqui basicamente 4 modelos de exemplos aonde se aplicam o uso de sistemas de equações lineares. Existem muitas outras aplicações, não se limitam a essas que eu vou apresentar na aula de hoje para vocês, tá? Mas eu vou trazer aqui duas que são bem comuns, uma inclusive delas que eu mostrei quando estava trabalhando a explicação de sistemas de equações lineares, e outras duas que têm muito a ver com os nossos cursos técnicos integrados, tá ok? Então olha só, a primeira que eu vou trazer é a de alocação de recursos. Isso aqui é interessante, pode ser usado em vários tipos de situações e é algo que sai um pouquinho da situação das engenharias, das exatas. Aqui a gente está falando de um problema de logística, num problema de administração, de espaços, de recursos. No caso do exemplo específico que eu vou trabalhar, ele é um problema dentro da biologia. Eu quero trabalhar uma situação de cultura de bactérias, mas o meu intuito é mostrar que isso aqui caberia para qualquer situação onde eu tenho unidades que demandam de um determinado item e as quantidades de item pré-determinadas. E aí como que eu posso atender essas demandas, tá ok? Então olha só aqui. Um biólogo colocou 3 espécies de bactérias, denotadas por 1, 2 e 3, em um tubo de ensaio, onde elas serão alimentadas por 3 fontes diferentes de alimentos A, B e C. Então eu tenho 3 demandantes de recursos. As bactérias 1, 2 e 3. Elas são as minhas demandantes de recurso. E eu tenho 3 fontes de recurso diferentes, que são os alimentos A, B e C. Só que, olha só, a cada dia serão colocadas no tubo de ensaio exatamente 2.300 unidades do alimento A, 800 unidades de B e 1.500 unidades de C. Qual que é a unidade? Não sei, pode ser grama, pode ser micrograma, pode ser pastilhas padrão, que é a unidade, entendeu? Então eu não tenho a unidade específica de medida, mas são unidades de alimento. E aí eu tenho aqui uma tabela que mostra onde cada bactéria consome uma certa quantidade de unidades de cada alimento por dia. Então a bactéria 1, ela consome 2 unidades do alimento A, 1 unidade do alimento B e 1 unidade do alimento C. Isso uma bactéria do tipo 1. Uma bactéria da espécie 2, ela já consome as mesmas 2 unidades do alimento A, só que daí ela consome 2 unidades do tipo B e 3 do tipo C. Enquanto que uma bactéria da espécie 3, ela consome 4 unidades do alimento A, não consome o alimento B e consome 1 unidade do alimento C. A pergunta no meu problema é quantas bactérias de cada espécie, então eu quero saber a quantidade de bactérias de cada espécie, podem coexistir no tubo de ensaio de modo a consumir todo o alimento. Ou seja, tudo que eu vou inserir de alimento vai ser distribuído entre todas as bactérias. Bom, a pergunta traz para mim variáveis. Quem são aí as minhas variáveis nesse problema? São justamente as quantidades de bactéria. B1 bactérias da espécie 1, B2 bactérias da espécie 2 e B3 bactérias da espécie 3. Ou seja, eu percebo que eu tenho 3 variáveis no meu problema, 3 incógnitas, ok? 3 variáveis aqui. Um risco aqui como um acento, mas não é variáveis. É só um risco ali sem querer. E além disso, eu tenho as quantidades de alimento, que são constantes. Ou seja, são os termos independentes. Não depende da quantidade de bactéria que eu tenho lá. Eu tenho aqui que vão ser colocadas 2.300 unidades de A, 800 de B e 1.500 de C. Usando então esses elementos, vou reproduzir de novo aqui a tabela e essas informações, eu vou pensar agora na quantidade de alimento A. São 2.300 unidades.
Só que cada bactéria da espécie 1 consome 2 unidades. Então, se eu pensar que cada bactéria da espécie 1 consome 2 unidades, 2 vezes B1 vai ser o total de unidades consumidas pelo total de bactérias do tipo 1. 2 vezes B2, total de unidades de alimento A consumidos pela bactéria da espécie 2. E 4 vezes B3, a mesma coisa, alimento A consumido pelas bactérias da espécie 3. E essa soma tem que dar 2.300. Certo? Então, 2B1, total de alimento consumido pelas bactérias da espécie 1. 2B2, total de alimento A consumido pelas bactérias da espécie 2. Mais 4B3, total de alimento consumido pelas bactérias da espécie 3. Então, esses 3 valores somados tem que dar exatamente o total de 2.300 unidades de alimento do tipo A. Quando eu falo de alimento do tipo B, eu tenho que utilizar 800 unidades. Cada bactéria do tipo 1 consome 1 unidade, cada bactéria do tipo 2 consome 2 unidades e a bactéria do tipo 3 não consome. Então eu tenho aqui B1 mais 2B2, tem que dar as 800 unidades. Quando eu falo dos alimentos do tipo C, bactéria do tipo da espécie 1 consome 1 unidade, bactéria da espécie 2, 3 unidades, bactéria da espécie 3, 1 unidade. Então, o total B1 mais 3 vezes o total B2 mais o B3 tem que dar as 1.500 unidades. Se eu juntar essas 3 equações, eu tenho o quê? Um sistema de equações. Percebeu? Daí eu tirei então uma aplicação. Eu preciso alocar recursos, eu preciso alocar bactérias para consumir essa quantidade de alimentos que eu tenho disponível. Quantas bactérias eu consigo colocar de cada uma? Ok? Se eu colocar 800 bactérias do tipo 1, elas vão consumir todo o alimento B. Mas aqui eu vou ter 1.600 e não vai consumir o alimento A. Então eu vou ter que ter B2 e B3. Só que o B2 tem que ser 0. Então eu preciso achar uma solução para esse sistema. Se eu escrever esse sistema na sua forma matricial, eu tenho aqui a matriz dos coeficientes A, a matriz das incógnitas, B1, B2 e B3, e a matriz dos termos independentes, B. O que eu vou fazer? Vou usar o método da matriz inversa. Né? Os métodos de solução que a gente viu de sistemas são diversos. Matriz inversa, regra de Cramer, escalonamento, método de Gauss. Ok? Usando o método da matriz inversa, eu vou ter que inverter essa matriz A. Então, pegando a matriz A dos coeficientes e invertendo, ela vai ficar isso aqui, ó, 1/6 vezes 2, 10 menos 8, menos 1, menos 2, 4, 1, menos 4, 2. Eu deixei 1/6 aqui fora, porque eu vi que algumas frações iam ficar com denominador 3 e outras com denominador 6, eu puxei 1/6 para fora e aí ficou tudo número inteiro lá dentro. Professor, mas e essa inversão? Cadê? Eu fiz separado. E aqui, então, como é uma aula para trabalhar só as aplicações, o método, o passo a passo da resolução, eu deixo aí a cargo de vocês, ok? Inverti essa fração, cheguei nesta fração inversa aqui. Ah, professor, mas eu prefiro fazer por Gauss. Faça por Gauss, fica tranquilo. Quero fazer Cramer? Pode fazer por Cramer também, sem nenhum problema. Fazendo pelo método da matriz inversa, agora eu preciso pegar essa inversa vezes B para ter a matriz das variáveis. Então, B1, B2, B3 vai ser isso tudo aqui, que é a inversa de A, vezes a matriz dos termos independentes B. Fazendo essa multiplicação, aqui é uma multiplicação matricial, né? Linha vezes coluna, linha vezes coluna, linha vezes coluna, e depois multiplica todos os resultados por 1/6, ou divide todos eles por 100, eu chego nesta informação aqui, nesta igualdade matricial. O que isso aqui indica para mim? Que eu posso ter nesse meu tubo de ensaio 100 bactérias da espécie 1, 350 da espécie 2 e 350 da espécie 3. Estas são as quantidades exatas, e nota, deu uma solução única, ou seja, era um sistema que eu poderia classificar como SPD, e eu poderia afirmar isso aqui no momento que eu fiz a inversa da matriz dos coeficientes. Se essa inversão existe, é porque o sistema é SPD.
A solução é única, a única solução é essa aqui. Você vai colocar 100 bactérias da espécie 1, 350 da espécie 2, 350 da espécie 3, e assim vai consumir todo o alimento no tubo de ensaio. Legal? Beleza? Vamos fazer mais um exemplo? O segundo exemplo agora traz uma segunda aplicação que eu já comentei numa aula anterior, que são as equações químicas, né? Balanceamento de equações químicas. Já falei um pouquinho sobre elas, vocês estudam isso aqui um pouquinho lá na disciplina de Química. Eu vou trazer aqui direto uma reação para nós aqui, que é a combustão da amônia, NH3, em oxigênio, que vai produzir para nós o nitrogênio e a água. Então eu pego uma quantidade de amônia, junto com uma quantidade de oxigênio, esta combustão gera para mim nitrogênio e água. E aí eu quero balancear esta equação. Ou seja, eu quero determinar quantidades A, B, C e D de moléculas. Quantas moléculas de amônia eu vou juntar com quantas moléculas de oxigênio para retornar C moléculas de nitrogênio e D moléculas de água. Então, na verdade, eu tenho aqui 4 variáveis, que é o número de moléculas de amônia, o número de moléculas de oxigênio, o número de moléculas de nitrogênio e o número de moléculas de água. 4 variáveis. Beleza? Como que eu vou fazer a análise desta equação aqui? Elemento por elemento. Então agora eu quebro essa molécula aqui, entendo essa molécula tendo um átomo de nitrogênio. E essa molécula aqui tem 2 átomos de nitrogênio. Olhando para o nitrogênio, eu vejo que se eu coloco aqui uma quantidade A de amônia, entram A átomos de nitrogênio. E se sai aqui uma quantidade C de composto, de molécula nitrogênio, como cada molécula tem 2 átomos, estão saindo 2C átomos de nitrogênio. Mas como, né, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né, a frase do Lavoisier, uma frase famosa, esses átomos que aqui entram têm que sair aqui. Então essa quantidade A tem que ser exatamente igual à quantidade 2C que está saindo de átomos. Beleza? Olhando para o hidrogênio, aqui entram 3 átomos em cada molécula de amônia. 3A átomos em A moléculas de amônia. E saem 2 átomos em cada molécula de água. Então, 2D átomos de hidrogênio saindo aqui. Então, eu tenho 3A átomos entrando, 2D átomos saindo. Eu tenho que 3A tem que ser igual a 2D. Beleza? Por fim, eu olho para o elemento oxigênio. Aqui, em cada molécula de oxigênio, entram 2 átomos de oxigênio. Então, 2B átomos em B moléculas de oxigênio. Mas em cada molécula de água sai apenas um átomo de oxigênio. Então, vou ter D átomos de oxigênio saindo aqui para cada D moléculas de água. Então, entra 2B, sai D, eu tenho que 2B tem que ser igual a D. Juntando estas 3 informações, a gente monta um sistema. Nota que nesse sistema, eu vou trazer todo mundo para o primeiro membro, porque eles não são termos independentes, tá bom? Todo mundo aqui é variável. A, C, D, B, D, A. Então, eu vou montar as equações assim, ó. A menos 2C igual a 0. 3A menos 2D igual a 0. E 2B menos D igual a 0. E aí, eu vejo aqui que todas as soluções são 0. O que me garante que isso é um sistema homogêneo. E um sistema homogêneo, ele ou é SPD, sistema possível determinado, onde todas as soluções, a única solução é ser 0 para todas as variáveis, né, a solução trivial, ou ele é SPI. E é o que a gente espera aqui, por quê? Porque ele tem 3 equações apenas. Um sistema homogêneo que tem mais variáveis do que equações, com certeza ele vai ser um sistema SPI.
possível indeterminado. Isso faz todo sentido, porque uma equação química ela pode ser balanceada de diversas maneiras, de infinitas maneiras. Eu vou procurar aquela que tem as menores quantidades inteiras de moléculas de amônia, oxigênio, nitrogênio e água. Tá bom? Montando esse sistema como uma matriz ampliada, por quê? Porque não é SPD, então esquece Cramer, esquece regra da matriz inversa, tem que usar o método de Gauss. Eu vou escalonar, trabalhando aqui, ó, tentando zerar esse 3. Então eu vou fazer a segunda linha menos o triplo da primeira. Menos 3 mais 3 é 0, 0 mais 0 é 0, mais 6 mais 0 é 6, 0 menos 2 é menos 2 e 0 mais 0 é 0. E aqui o meu sistema já está escalonado. Não, professor, mas pera lá, e esse 2 aqui não tem que tirar? Eu poderia apenas trocar linhas se eu fizesse muita questão, mas não preciso. Eu vejo nesse momento que a primeira equação tem A e C, a segunda C e D, A e C, C e D, e a terceira B e D. Cada equação tem duas incógnitas só. Se eu fizer nesse momento D igual a alfa, eu já posso trabalhar então a solução desse sistema. Inclusive eu poderia ter trabalhado já do jeito que ele estava inicialmente também, precisaria um pouquinho mais de trabalhinho ali, não tem problema, tá? Poderia também, eu quis só lembrar o escalonamento aqui com vocês. Fazendo então a última variável D igual a uma constante alfa, a segunda equação traz para mim que 6C menos 2α igual a 0. Se eu isolo aqui o 2α fica positivo, divide por 6, 2 e 6 simplifica, C igual a alfa sobre 3. Então eu tenho D igual a alfa, C igual a alfa sobre 3. Substituindo na última equação, 2b menos alfa igual a 0, o alfa vai somar, o 2 vai dividir, e eu tenho b igual a alfa sobre 2. Ok? Substituindo agora na primeira equação, cuidado, aqui é menos 2c. Lembra? Então, você vai usar o alfa sobre 3 no lugar do c. Então, a menos 2 que multiplica c, que é alfa sobre 3, igual a 0. Aqui vai ficar menos 2 terços de alfa. Vou somar no segundo membro, a igual a 2 terços de alfa. Conclusão, esta equação ela vai apresentar equilíbrio quando eu colocar alfa moléculas de água, alfa sobre 3 moléculas de nitrogênio, alfa sobre 2 moléculas de oxigênio e 2 alfas sobre 3 moléculas de nitrogênio. Então, se o alfa fosse 1, 2 terços, 1 meio, 1 terço e 1 seria uma solução. Se eu penso em mols de molécula, tudo bem, 2 terços de 1 mol é algo viável. Mas 2 terços de uma molécula não faz sentido. Então, por isso a gente procura trabalhar sempre com essa equação com coeficientes inteiros. E aí, como eu tenho denominador 3 e denominador 2, o MMC entre eles é 6, eu vou usar o alfa múltiplo de 6. E lógico, o menor múltiplo inteiro positivo de 6 é o próprio 6, que traz então, né, alfa sendo igual a 6, a menor equação equilibrada, balanceada para a combustão da amônia em oxigênio. Então, 4 moléculas de amônia, né, 2 vezes 6, 12, dividido por 3 dá 4. 3 moléculas de oxigênio. Após a combustão, isso retorna 2 moléculas de nitrogênio e 6 moléculas de água. Beleza? Vamos parar o vídeo aqui. Ficou um vídeo um pouco extenso, mas com 2 apresentações bacanas, 2 aplicações interessantes. Tá? No próximo vídeo, a gente vai ver mais aplicações de sistemas de equações lineares. Segue aí com a gente.